Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira, hoje dia 22 de abril. Chega junto, participe aqui com a gente. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quinta-feira a todos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Como que é, Nayara? Fala aí. Que? Quintou. Como que é? Ai, chega junto. Falta só um diazinho pra gente, quer dizer, 2, né? Pra acordar um pouquinho mais tarde, né, gente? Que a nossa felicidade é dormir até mais tarde. No sábado, sábado bom que demora a chegar, né? Mas o programa para acordar bem mais tarde não dou conta. Ah, sei. Você fica tão programado que né, acaba acordando Haroldo, cedo. se deixar, ontem ligamos para ele lá no Tribuna, não atendi, eu falei para Nayana, tá dormindo. Já fugiu, tá né? Tá dormindo. Gente, olha, participe, deixa eu reforçar aqui que a sua participação sempre é muito importante, a gente adora, a gente quer colocar sempre aqui a sua participação todas as manhãs. O WhatsApp, você já sabe, tá aqui, nesse cantinho da tela. Manda mensagem aqui pra gente e salva já o telefone aí no seu celular, tá? Olha, vamos então começar a Notícia de Frente de hoje, falando ao vivo com o repórter João Fernandes, que está lá no centro da capital e traz as informações sobre a vacinação prevista para acontecer hoje. João, tudo bem? Bom dia. Qual que é a faixa etária hoje, João? Tudo bem sim, Nayara. Bom dia para você, Lúcio, Haroldo, para quem está em casa, uma ótima quinta-feira. Portanto, começa hoje, a partir de hoje, a vacinação para idosos da faixa etária, que compreende de 60 a 64 anos. A Prefeitura de Cuiabá só pede para esse pessoal que já fez o cadastro, porque tem que fazer um cadastro antes para poder depois ir até esses polos de vacinação para receber a dose contra o coronavírus. A Prefeitura só pede para o pessoal, então, entrar no site que é vacina.cuiabá.mt.gov.br. Tem que entrar lá, por que a Prefeitura está pedindo? Para poder ver tudo certinho, o horário, o local, o dia, isso para não ter dúvida e também não provocar aglomeração. Então, quem fez o cadastro, o pessoal dessa faixa etária de 60 a 64 anos, tem que entrar no site da Prefeitura para poder ver certinho o dia, o horário e o local. Isso para não ter desencontro e muito menos aglomeração. Só para passar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente, são 3 polos que estão fazendo essa vacinação. O Centro de Eventos do Pantanal, Sesc Balneário e também o SESI Papa e a UFMT. Esses dois, o SESI Papa e a UFMT, no sistema drive-thru. Nosso motorista aqui, também auxiliar do cinegrafista Valdeir Moraes, o João Campos, ele foi ontem. Ele já tinha feito o cadastro, ele arriscou, foi ontem e recebeu a vacina. Segundo ele, estava tudo bem tranquilo, não teve demora, ele foi no SESI Papa de forma drive-thru, ele recebeu a vacina muito rápido, teve que esperar um pouquinho depois, os 15 minutos que eles pedem, que tem uma área reservada ali, até para ver se a vacina não tem nenhuma reação. Então, quem faz parte dessa faixa etária de 60 a 64 anos pode procurar então esses 3 polos a partir de hoje para receber a vacina. Daí quem está em casa pergunta, João, mas quem fazer parte de outra, quem faz parte de outra faixa etária, por exemplo, de 65 a 69 e 75 a 79 e não foi tomar essa dose, perdeu? Não perdeu. É só procurar esses polos, apresentar o documento, o comprovante de residência, não pode esquecer também o cartãozinho do SUS. Se você passou desse prazo, desse tempo, né, que a Prefeitura estipula, né, como 60 a 64 anos, a partir de hoje não tem problema, não perdeu a vacinação, é só ir lá, então, apresentar os documentos que vai receber tranquilamente a primeira ou a segunda dose da vacina. A gente tem uma informação aqui que, segundo o SUS, o Ministério da Saúde, até quarta-feira passada, Cuiabá já havia aplicado 89.425 doses da vacina, sendo 66.967 primeira dose e 22.458 segunda dose, considerando que ainda não entraram no sistema as
5 mil doses, ou pouco mais de 5 mil doses que foram aplicadas na semana passada. Então, tá dado o recado. Eu vou repetir para você aí os 3 lugares que estão aplicando essas doses. O Centro de Eventos do Pantanal, Sesc Balneário e também SESI Papa e o UFMT no sistema drive-thru. Aliás, os 4 pontos que tem 2 presenciais, né, e os outros 2 de forma drive-thru. Não precisa descer do carro, só chegar, apresentar o documento, passa por uma triagem, recebe a vacina, espera um tempinho, depois pode ir para casa. Aproveita então agora para poder passar os números absolutos do coronavírus aqui no nosso estado. Você acompanha agora na arte aqui na tela da notícia de frente. Em 24 horas, uma mulher de 35 anos perdeu a batalha para a Covid-19 e outras 62 pessoas também morreram aqui no Mato Grosso. Agora, os números estão dessa forma aí na tela para você. Números totais, 347.815 casos foram confirmados até o momento, né? Pessoas que morreram, 9.296 pessoas perderam a batalha para a Covid-19. Isso até o momento. Casos confirmados, 347.815, como você vê aí na tela. E pessoas que se recuperaram, sempre uma boa notícia, né? 325.918 pacientes se recuperaram. E como é que está a ocupação de UTIs da rede pública? Você vê na tela também. Nesse momento, quase 96%, 95,75% de UTIs ocupadas. Enfermaria, um pouco menos, 57% enfermaria da rede pública de saúde. Portanto, é isso, Nayara. Daqui a pouco eu volto para falar de uma paralisação, de uma possível paralisação de motoristas do sistema de transporte público aqui da capital. Agora, o porquê que eles vão parar, possivelmente, na semana que vem, eu conto daqui a pouquinho. Nayara, volto com você. Certo, João. E a gente ouvindo aí, né? O sino na matriz. Obrigada, viu, João? Mas João conseguiu falar mais alto que o badalar do sino. Deu para entender tudo. Valeu, viu, João? Aqui no sino não tem microfone. Não tem o microfone, mas muito alto, né? Sim. E aí a gente sente saudade quando podia ir e tudo tranquilo. Ainda pode, né? Mas assim, todo mundo ia, chamava o pessoal, principalmente interior, né? A igreja tá ali para chamar, para acordar e chamar o pessoal para missa, né, Haroldo? O Haroldo não vai na missa, então, né? Não, né, Lúcio? não vai à missa. Tá brincando, tá brincando. Trabalhava, quando eu estudava no Colégio São Gonçalo, um período do catecismo, eu tinha que ficar junto com o padre lá. Eu cantava na Mãe dos Homens, cara, entendeu? Santo, santo. Não, Só tá que é o bom, seguinte, eu era pequenininho, a turma cheia lá, e eu ficava atrás ali na Mãe dos Homens, eu ficava lá atrás, né? E aí é o seguinte, eu queria que as pessoas olhassem para mim, só que todo mundo de costas para mim, Lúcio, entendeu? E aí o padre dava o sinal lá na frente, né? Ele fazia assim, eu já sabia que eu tinha que começar a cantar. Eu esperava a turma virar para trás para poder cantar, entendeu? E eu fiz umas 2 ou 3 vezes isso, aí me tiraram de lá da ponta. Por isso você não volta mais, tô brincando. Aí eu, enquanto você falava... No Educandário Santo Antônio. Enquanto você falava, enquanto você contava essa história aí, eu estava aqui me questionando, sabe? Me questionando o seguinte, gente, será que lá em Goiânia, né, o padre pedia a mesma coisa para Nayara Moura? Será que ele pedia para ela cantar? Cantar lá na igreja? Não, você estava lá no fundão. Não, porque se ele pedisse isso, o padre ia ter que se confessar, né? E eu sempre gostava das... Eu ia falar, encerrou a missa por hoje, tchau. E eu sempre gostava das músicas animadas na igreja. Aquela música muito... Aí eu achava horrível, entendeu? Eu não gostava, né? Eu gostava da coisa mais animada. Aí eu fui conhecer, quando eu achei interessante isso, eu fui fazer o doutorado, né? Lá em Chicago tem aquelas igrejas, né, que cantam aquelas músicas bem animadas, assim. Eu fiquei encantado com aquele negócio. E eu passava todo dia na frente e ficava um pouquinho lá na frente. Olha, gente, vamos aqui com participação dos nossos queridos telespectadores. Bom dia. Pergunta como o dinheiro liberado, governo federal, prefeituras não podem comprar geladeiras adequadas para a conservação das vacinas? Exemplo, a Corizal, o que a prefeitura gasta de dinheiro do Covid com um carro de som na rua, logo
de dia falar que todo mundo está cansado de saber o horário do fechamento do comércio para usar máscaras e trazer pessoas com ambulância para Cuiabá com Covid. E o resto do dinheiro, que não foi pouco para as prefeituras, tentaram fazer barreiras sanitárias tardias, que é mesmo que não ter. Então, cadê o dinheiro para comprar geladeiras dessas prefeituras? A Berenice Alves, mais gente participando. Bom dia, bancada. Será que vamos passar vergonha mundial hoje? É o Chum de Várzea Grande. E mais uma, agora um desabafo. Vamos lá. Bom dia, bancada. Vou contar um caso que aconteceu ontem. Minha sobrinha passou mal, eu e minha mãe levamos ela na Policlínica do Planalto. Estava vazio. Fomos atendidos até rápido. Mas assim, estamos esperando na parte de dentro de lá. Só vi a enfermeira avisar que não saía resultado do exame por falta de papel, que não tinha. Um absurdo. Outra coisa, lá estão fazendo o teste da Covid, mas como ontem foi feriado, não fazia. Aí chegou um senhor com os sintomas e acabou não fazendo. Gente, isso é um absurdo. A doença agora não dá um feriado, não dá no feriado, né? Não estou reclamando do atendimento, foi excelente, mas falta material simples. Olha, sobre o papel, concordo plenamente com você. É um absurdo uma policlínica não ter o papel aí para imprimir o exame. Agora, sobre o teste da Covid, nem no particular faz um feriado. Nem feriado e nem sábado e domingo. Não se faz o exame da Covid. Eu acho que tem que levar para o laboratório central, tem que validar o exame. Tem alguma coisa a ver com isso. E não funcionam feriados, sábados e domingo. Por isso que até esses números de Covid... Mas nem lá no centro de triagem, lá da Arena Pantanal, faz isso? Não, mas aí no centro de triagem é aquele exame do dedo, da farmácia, né? Que você... Que dá na hora, então ali faz. Agora, exame de sangue ou o PCR aqui do nariz não faz feriado, nem sábado, domingo, nem no particular, gente, nem no particular. Pois é. E um outro exame importante também, que eu acho que poderia ser custeado pelo Estado ou pelo município, era o de sorologia, né? Porque você toma a vacina, mas você não sabe a reação da vacina, pelo menos até quanto você realmente aumentou a sua imunidade. Isso seria muito importante, de forma gratuita, porque só tem no setor, só pagando para você fazer. Porque tem gente que pegou Covid e não tem, né, o anticorpos. Exatamente, não tem anticorpos. Você não tem essa medida. E essa medida é importante de imunização, né? Muito importante. Certo, gente, olha, em um levantamento do Tribunal de Contas do Estado aponta mais de 100 obras paralisadas ou em ritmo lento aqui em Cuiabá. Entre elas estão asfaltamento de bairros, revitalização de pontos turísticos e também, olha só, unidade de saúde. O Luiz Vieira traz esse panorama para a gente, mais sobre as obras paralisadas aqui na capital. 114 obras inacabadas em Cuiabá. Este é o número apurado pelo Tribunal de Contas do Estado, o que motivou vereadores a iniciarem uma busca por explicações. Reflexo dessa inconclusão, a unidade de pronto atendimento do bairro Jardim Leblon estava com 35% da edificação concluída há 4 anos atrás. Até hoje, a entrega não aconteceu. Esta obra, a UPA, era para ser entregue em dezembro de 2018. Uma obra parada, depois para você retomar ela, o poder público gasta muito mais recursos públicos. E isso tem que ser observado. Os moradores, é claro, se revoltam. O Brasil, a saúde não é levada a sério, por isso está acontecendo esse tipo de coisa. Então é isso aí. Nós temos o pessoal morrendo e uma UPA dessa até hoje. Acho que esse ano ainda não inaugura ela ainda. Os trabalhos que integram a lista feita pelo TCE são principalmente nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Também fazem parte do levantamento obras como a revitalização do mercado do Porto e também aqui a requalificação da segunda etapa da Orla do Porto, que estava prevista para ser entregue em setembro de 2019 e hoje está assim completamente abandonada. O requerimento para a convocação do secretário José Roberto Estopa foi apresentado nesta terça-feira. Para que ele vá no parlamento e explique o porquê dessas
obras estarem nesse estado e apresente para a Câmara um cronograma apontando a data em que essas obras serão entregues. Só que, para que o requerimento seja aprovado e o secretário seja de fato convocado a prestar esclarecimentos aos vereadores, a solicitação precisa ter pelo menos a metade dos votos dos parlamentares mais um, ou seja, 13 votos. Este resultado deve sair nesta quinta-feira. Eu espero que os vereadores estejam atentos, porque está estampado aí nos jornais essas 114 obras inacabadas e é um instrumento a convocação como uma forma de fiscalizar. Então eu quero aqui contar com o apoio dos vereadores e sobretudo da sociedade cuiabana, porque essas obras precisam ser entregues para a população de Cuiabá. Precisam com urgência, né, Lúcio e Haroldo? A obra parada é a que mais dá prejuízo, né? Prejuízo para o contribuinte, porque é o dinheiro dos impostos que foi colocado nessa obra ou numa outra obra, né? Ali tinha ali a UPA, né? A UPA do Leblon, né? Que na realidade é o seguinte, essa obra ela era para ter sido entregue em 2018, como disse o vereador Dilemar Alencar. Depois eles reprogramaram essa entrega para outubro do ano passado, não entregaram, né? Passaram-se mais de 6 meses e a obra ainda não tem 80% do total ali concluído. Né? Então, é um prejuízo mas muito grande. Emanuel tem feito obras importantes para a capital, isso é fato e é perceptível, né? Você vê a própria rotatória ali, aquele contorno do Juca do Guaraná, né? Essa outra que está sendo terminada ali, saindo para Várzea Grande, ali na Beira Rio, são obras importantes, né? Que vai de certa forma melhorar bastante o transporte aqui na nossa cidade. Agora, antes da eleição, ele prometeu uma série de coisas, né? Prometeu mais de 100 obras, sei lá, tudo isso que você está vendo aí que não deu conta de terminar, e eu dizia o seguinte, se ele der conta de terminar, tá bom, porque para prometer para a eleição tá ótimo, né? E a população acaba acreditando nisso. E esse é o grande erro em nosso país, em nosso estado, em nosso município, né? Começa e não termina. E para terminar, eles acabam aditivando obras com volumes altíssimos. Diga-se passagem que foi feito com a Copa do Mundo, as obras da Copa do Mundo, que boa parte nem foram entregues ainda. Aí você tem uma obra de 10 milhões, não terminam, e aí acabam fazendo um aditivo em cima do outro de 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões de reais. É um erro brutal. Imagine você, Lúcio, na sua casa, pedindo orçamento para alguém fazer a manutenção e instalação de ar-condicionado, você acorda com ele, o custo de R$ 1.500. Aí quando está para terminar o serviço, fala, por 1.500 não vai dar para fazer, sabe? É que o preço do pão aumentou e a energia lá em casa veio alta, tá entendendo? E eu só consigo terminar o serviço para o senhor por R$ 2.200. O que você faz? É isso que fazem com o Estado, é isso que fazem com o município, tá entendendo? Boa parte dos empreiteiros jogam dessa forma. Aí o governo vai lá e paga, a prefeitura vai lá e paga. Não, mas eles jogam dessa forma. Por que é que eles jogam dessa forma, Haroldo Arruda? Eles jogam dessa forma pelo seguinte, porque quando tem a licitação, fala assim, olha, como que eu faço para ganhar? Então fala o seguinte, você coloca o preço lá embaixo, depois a gente faz o aditivo. É assim, não. Não tem outra explicação. É assim que funciona. Não tem outra explicação. É a reportagem aí do Luiz Vieira. A gente tinha falado também sobre isso, o jornal A Gazeta trouxe essa questão aí, né, das obras paradas aqui em Cuiabá há uns 3 dias atrás, né? Só que não é só em Cuiabá que tem obra parada, né? Tem obras paradas aí em muitas cidades. E citar um exemplo aí de uma obra que está sendo retomada, né? Depois não é de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, não. Depois de mais de 30 anos, uma obra vergonhosa, né? Ali no centro político administrativo, passaram governadores e continuava lá. O caixote de concreto, né? Agora foi retomado, né? Estabeleceram aí até um prazo para a conclusão da obra. Vamos esperar que ela seja concluída, não é? Hospital Central. Hospital Central. E aí, quer outra obra parada? Mais uma? Não, famosa? Sim, Famosa. O empacado
VLT. Nossa aí. Senhora, é isso Né? aí. O empacado VLT, desde 2014, né? O governador ainda era Silval Barbosa, né? Silval Barbosa, né? Pois é. Empresário hoje aí do ramo de comunicação, né? Entendeu? Então, a obra parada dá muito prejuízo. Ó, o Celso está aqui informando para a gente, nosso telespectador, que lá na Arena faz agora o PCR nasal e que sai na hora, é isso? Só que ele não sabe se funciona nos feriados esse PCR nasal. Obrigada, Celso. Tem mais gente aqui participando? Bom dia. Sobre a nossa grande morada da Serra, está tomada de buracos. Nunca vi uma administração da Secretaria de Obras sendo mal administrada da forma como está. O secretário Stolpa é professor de geografia e não um engenheiro. Vander Lúcio estava na Secretaria de Obras, estava funcionando perfeitamente. É um horror que está acontecendo com a capital. Então, fazendo a crítica aí ao secretário, vamos encaminhar para o Stolpa essa... E buraco não é só lá, não, hein? Não. Não é só lá na Morada da Serra, não. É na cidade toda. É na cidade inteirinha. E o seguinte, olha, já dá para começar a fazer isso, né? A corrigir isso. A operação tapa-buraco. Até porque é o seguinte, tem chovido, mas muito pouco, né? Muito pouco. Não dá para colocar a culpa na chuva. Nem que a chuva abriu o buraco e nem que não está dando para tapar o buraco. Ou seja, tem que arrumar uma outra desculpa. E secretário Stolpa, vice-prefeito de Cuiabá, o senhor disse que ia cobrar. Então é o seguinte, tem que cobrar mais duro da Águas Cuiabá do que da forma como eles estão recuperando o asfalto depois que eles abrem para colocar a canalização do esgoto. Você disse que ia cobrar, então é o seguinte, se cobrou, não cobrou assim de uma forma mais dura, né? E tem que ser duro, né? Porque ó, o asfalto que eles estão fazendo aí, quando eles colocam para tapar o buraco, dá licença, hein? É outro prejuízo para o contribuinte. Tem uma coisa eles fazem um trabalho meia boca, essa que é a verdade. Eles Lúcio, fazem um trabalho meia boca. Tem uma coisa que eu não entendo. Você falou em trabalho meia boca, eu realmente não entendo. Meu pai é engenheiro de pavimentação, até vou perguntar para ele, que eu nunca perguntei, né? Você já parou para pensar tudo que é feito em asfalto aqui em Cuiabá? Tudo. Você tem um buraco, eles vão tampar um buraco. Quando eles vão tampar esse buraco, quando eles tampam o buraco, que isso já é uma benção, sem dúvida alguma, né? Ou o buraco o asfalto fica mais fundo ou fica mais alto. Eles não conseguem fazer o asfalto, já perceberam isso? Aqui na frente fizeram uma reforma aqui dessa parte de saneamento aqui da frente no Concil e acabaram rasgando as ruas e as avenidas, as ruas principalmente, né? E agora já tamparam. Então fizeram o serviço e tamparam, até que foi rápido o serviço. Eu não sei se foi Águas Cuiabá ou se foi a prefeitura que fez. Mas eles não dão conta. Eles tampam, ou fica mais baixo que o nível do asfalto. Onde mesmo? Hã? Onde? Aqui na frente. Foi a Águas que fez. Águas Cuiabá. E aí ela que tampa. Então, ela que tampa. Ou eles tampam, ou fica mais baixo que o nível do asfalto da rua, ou fica mais alto, parecendo um quebra-mola do nível da rua. Eu não entendo como é que não consegue fazer a coisa, entendeu? De forma alinhada com o asfalto. Aquilo vira um quebra-mola positivo ou um quebra-mola negativo, como tem no Paraguai, tá entendendo? Quer dizer, é algo que não dá para entender um negócio desse. Provavelmente faz a meia boca. Vai lá e faz de qualquer jeito para terminar e pronto, acabou. E não deveria ser assim. Pois é, eu não sei se isso aconteceu, mas nosso telespectador está lembrando de um caos, ou um caso aqui, que vai incitar mais a briga entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes. Ele diz o seguinte, o Marcelo Ferreira, vocês se lembram quando Emanuel sucedeu o Mauro Mendes, ele mandou contar os buracos nas ruas de Cuiabá? Será que continua contando? Eu não lembro disso. Aconteceu mesmo? Aconteceu. Né? Aconteceu isso. Mas será que ele vai conseguir contar? Olha, e aí o seguinte... Vai dar trabalho. E para ele contar, ele vai ter que fazer o seguinte, né? Vai ter que dar trabalho lá para o José Roberto Stolpa, né? Que é o secretário de Obras ou Infraestrutura? É Obras. É Obras. Obras, né? Então... Se ele realmente quiser, mas não vai querer contar, né? Conta o que se faz. Quando você vai olhar o que está errado, você olha do seu adversário, né? Não o seu, né?
Tem mais gente participando? Porque Diga. eles sentam em cima, né? Uhum. Na minha rua, Dom Bosco, só buraco. E olha só, esse asfalto tem 6 meses, feita pela empresa Centerpave, é isso? Secretário Estopa, olha só aqui a situação lá do buraco, né? Que isso aí não é asfalto, não. Aí ele fala, volta Vanderluz, mas engraçado que o Estopa dava muito certo na pasta dos serviços urbanos, né? Fazia acontecer, ia lá rápido, o pessoal elogiava também. Às vezes seria interessante, então, fazer a troca de novo. Não, mas agora ele é vice-prefeito, né? Pois é. Ele é vice-prefeito. Ah, está acumulando Será funções. que é por isso que ele foi lá para a Secretaria de Obras? Né? Isso é o que O se Vanderlúcio questiona. é muito competente. O Vanderlúcio fez muita Os coisa. dois são. Os dois são muito competentes. É que a demanda é gigante, não tenha dúvida disso. A demanda é muito grande, sabe por quê? Pela má qualidade da prestação de serviço por parte da empreiteira. Agora não pode deixar a Tem cidade, determinados não bairros- pode deixar a cidade com Não tudo pode. isso de buraco, Lúcio, né? não, não pode. Como diria o compadre Mortadela, né? Hoje tem buraco na calçada esperando a vez de entrar na rua, entendeu? Esse é o compadre Mortadela. Esse aí é pra te falar, gente Da boa Rádio Vila demais. Real, que costuma contar esse tipo de história. E eu gosto do Vanderlúcio. Ele e o Arizona são ótimos, né? Isso. Gente, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Qual que é o seu, Lúcio? Meu destaque aqui é para falar de um assunto aí que começou lá nas redes sociais, né? Uma polêmica danada e o assunto já está lá na Assembleia, né? A deputada Janaína Riva está pedindo explicações do governo sobre a compra aí de um jatinho, né? Que custou mais de 8 milhões de reais. E aí é o seguinte, aí diz que esse jatinho aí vai atender o Poder Judiciário também. Interessante, não? E vai atender o Poder Judiciário por quê? Bom, eu vou contar essa história, daqui um pouquinho eu detalho melhor isso. Só colocando o seguinte, o que é que está acontecendo aí entre a deputada Janaína e o governo do Estado? Porque ela tem cutucado bastante. Será que houve aí? Né? Mas tem que cobrar, né? Sim. Tem que cobrar. Sem Né? dúvida. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E o seu? Olha, a polêmica foi instalada a CPI da pandemia, deu um bugzinho aqui. A CPI da pandemia, mas alguns governadores e prefeitos já começaram a arrepiar, né? Já começaram a arrepiar e vocês vão ver até que ponto vai a hipocrisia humana. É o meu destaque de hoje. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente fala mais disso. Deixa eu colocar mais uma participação aqui. É bom para responder aqueles participantes que perguntou. Vai passar vergonha hoje na cúpula do clima. Acredito que não, até porque o Lula não vai estar lá. Meu nome é Gilmar. O Gilmar está respondendo o nosso telespectador que perguntou se hoje o Brasil vai passar vergonha. Ele disse que não, porque o Lula não vai estar lá, na cúpula do clima. Aí é a esquerda e a direita, né? Começando a discutir logo cedo. E ainda não é nem ainda não estamos nem perto de 2022, viu, gente? 2022 a coisa vai pegar fogo, viu? Vai porque e aí, será que surge um terceiro? Aí que tá. Estava discutindo isso com o Antônio Carlos Silva no dia na saída da TV. Exatamente. Né? Ele acredita que o terceiro é o que vai ganhar. Exatamente, não sei, né? Mas o que acontece é o seguinte, ali um dá sentido ao outro. O Bolsonaro sem o Lula perde o sentido. O Lula sem o Bolsonaro perde o sentido, né? Perde o discurso. Sabe? São dois extremos. O que eu disse, inclusive, alguns dias atrás, no meu destaque, um dos meus destaques foi exatamente isso. A gente precisa de um meio termo nessa história toda. De um meio termo nessa história toda, para que realmente nós possamos ter alguém que olhe para a sociedade como um todo, e não como uma sociedade dividida, né? Certo? Porque nós temos, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro olhando ou governando para um grupo específico, isso é fato e é perceptível, parece que não, mas é, e o Lula da mesma forma. E o menos que a gente precisa num momento como esse é ter um país dividido. Eu sempre disse isso, né? E eu acho que a gente precisa de alguém que realmente possa ser conciliador e possa encaminhar esse país para um crescimento, um desenvolvimento econômico para os brasileiros como um todo. Agora o presidente Bolsonaro, voltando ao tema aí, que foi a conversa aí dos dois telespectadores, né? Um fã do Lula, outro fã do Bolsonaro, me parece que é isso. Acho que sim. Porque hoje, né? Hoje tem muita gente aí que tem político de estimação, entendeu? E eles cultivam,
eles regam, né? Entendeu? Bom, voltando ao tema, que é a cúpula do clima, não é isso? E o presidente Bolsonaro, ele vai ter que se desdobrar, hein? Ele vai ter que se desdobrar, né? Vai lá prometer desmatamento zero. Vamos ver o que é que ele vai dizer, vamos ver se ele vai conseguir convencer os outros líderes mundiais. Eu, particularmente, duvido muito, porque é o seguinte: como resolver a questão do meio ambiente mantendo no ministério o senhor Ricardo Salles? Como? Como é que resolve o problema do meio ambiente aqui no país, né? Vou repetir o que eu já falei aqui. Como resolver o problema do meio ambiente se eles demitem o superintendente da Polícia Federal, que mandou uma notícia crime para o Supremo Tribunal Federal para que fosse investigado o ministro do Meio Ambiente do Brasil, que estava criando problemas com a maior apreensão de madeira ilegal aqui no país. E aí, como é que vai se combater o desmatamento com o ministro que toma esse tipo de postura de acordo com a denúncia do superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que foi demitido depois que manifestou o interesse em que o ministro do Meio Ambiente fosse investigado. Mas aí certo, difícil. Gente. Mas aí, Lúcio, mas aí nesse encontro, a meu ver, quem tem que dar satisfação, quem tem que dar profundas satisfações, é claro que o Brasil tem que se posicionar com relação ao desmatamento, sem dúvida alguma, até porque nós temos aí a Amazônia, que é uma reserva gigantesca e de certa forma, né, brilha os olhos de outros governantes, de outros chefes de estados de outros países. Mas quem tem que dar satisfação nesse encontro é a China. Os Estados Unidos, que já destruíram, de certa forma, boa parte, que são as grandes potências do mundo, economias do mundo, que já destruíram boa parte do seu meio ambiente, e não é pouco. A China, por exemplo, começou a reconstruir políticas, né, voltadas para a sustentabilidade agora, de uns 5, 6, 10 anos no máximo, anos para trás, que eles começaram a rever tudo isso depois de terem destruído 86% dos seus rios absolutamente poluídos, né? Então, essa política de clima, ela tem que ter referência, né, em outros países. Quais outros? Né? Peguemos, por exemplo, a Alemanha, Reino Unido, né, Holanda, Finlândia, sabe? Aí sim a gente começa a falar em países que realmente pensam em preservação, porque Estados Unidos, França e China... Agora não dá para passar a mão na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, né, que não trata essa questão do meio ambiente como ela deveria ser tratada, né? E aí é o seguinte, vou repetir, não tem como resolver o problema do meio ambiente mantendo um ministro como Ricardo Salles. Gente, ponto. Vamos para um breve intervalo agora. Se você deixasse agora aí o trem. Não, a gente pode voltar a essa discussão daqui a pouquinho, mas a gente tem que ir para o intervalo, tá? 6 horas e 40 minutos, a gente já volta com a notícia de frente.